Glória a Deus, glória a Deus. Queridos de Deus, recebam todos a paz do Senhor. Amém. Tem alguém feliz com Jesus aí? Deus é bom. Em todo tempo, sua misericórdia dura para todo sempre. Que alegria retornar à casa da promessa. Esta igreja, que é uma igreja muito amada, muito querida, muito admirada. Lá no Rio de Janeiro, nós temos inúmeros amigos que acompanham essa linda obra. Eu, particularmente, sou admirador da vida e do ministério do pastor Gion, pastor Stephanie. Obrigado pelo convite, juntamente com todos esses varões. Eu tenho certeza que este congresso será um marco de Deus para esta igreja, para a vida de cada um dos senhores. Para mim é uma honra, uma alegria poder servi-los, ministrando ao coração dos irmãos a poderosa palavra de Deus. Pastor João, muito obrigado. Tá? Eu sabia que o senhor era profeta, mas não sabia que a sua esposa também era profeta. Deus falou comigo aqui hoje no profundo, no oculto e no escondido. Se o culto acabasse agora, eu já estou saindo aqui de posse da minha vitória. Alegria rever aqui o Hélito Lima. Estivemos juntos. E esse servo de Deus, sempre com essa graça, sempre com essa unção. Que Deus continue lhe abençoando. Tá? Abrindo os caminhos, prosperando o seu ministério. Que possamos ter mais vezes, né? Esses encontros assim. Que é bom. Pregar depois do Hélito fica fácil, né? O céu, tem lugares que a gente leva a Deus, mas tem outros que a gente encontra com Ele. E Deus está nesse lugar. Gente querida, faço-me acompanhado de um príncipe de Deus, que é o cantor Mateus Rocha. Ele é multiuso, canta, toca, se deixar, prega também. E ele é o tangedor, está ali no teclado, vai me acompanhar. Eliseu, no capítulo de número 9, ele é chamado para profetizar na guerra dos 3 reis. E a Bíblia diz que ele mandou chamar um tangedor. E enquanto o músico tocava, o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele profetizava. Então, eu vou pregando, ele vai tocando ali, o Espírito Santo vai movendo. E a gente chega no destino que Deus tem para nós nessa noite. Você trouxe a Bíblia? Abra comigo o Santo Evangelho de Jesus, escrito pelo Dr. Lucas. O Santo Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 4. Hoje eu estou como João Batista, né? Eu estou preparando o caminho dos que virão depois. Quem vem após mim é mais poderoso do que eu. Amanhã vocês vão receber aqui o pastor Arthur Gadelha. É um brother, é um irmão, sem dúvidas um dos maiores pregadores do Rio de Janeiro. E também tem o pastor André Matias, que também é outro amigo. Então eu vou só riscar o fogo, eles vêm com a bomba e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Lucas capítulo de número 4. Eu quero ler os versículos 18 e o 19 para a nossa breve meditação. Está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e para pregar o ano
aceitável do Senhor. E você diz amém. O texto que ora acabamos de ler, sem dúvidas, é um texto de extrema relevância na vida e no ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até porque o texto conta-nos sobre os primeiros passos do ministério de nosso Senhor Jesus, como a sua vitória, o seu triunfo sobre o diabo no deserto, mediante a tentação. Você também encontrará no texto o cumprimento da profecia de Isaías, a saber, o profeta que mais profetizou a respeito da vinda do Messias, que no capítulo 61 ele proferiu a profecia que se cumpre no texto que lemos. O dia era sábado, Jesus estava em uma sinagoga em Nazaré e ele encontra o rolo do profeta Isaías e ele encontra o lugar em que estava escrito. Se fosse hoje, Jesus abriria a Bíblia em Isaías 61 e em alto e bom som Jesus declara diante da sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Nesta noite o Espírito Santo ministrou ao meu coração para falar ao coração da igreja, e nós vamos entender algumas características da unção na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para que nós possamos entender estas verdades, é necessário entendermos o que é a unção. Ainda mais nós que somos pentecostais, nós que cremos nas evidências dos dons, nós que sabemos a importância, o impacto desta palavra, nós cremos na unção, caminhamos na unção, cantamos e pregamos na unção, fluímos na unção. Porém, eu também preciso dizer, pastor João, que se nós perguntarmos a algumas pessoas o que é unção, algumas pessoas não sabem dizer ou não sabem explicar o que é a unção. Então você precisa entender o que é unção à luz da Bíblia. E nós podemos dividir tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, porque no Antigo Testamento a unção, ela serve para dois propósitos. A unção tem duas características, duas vertentes, duas facetas. A primeira característica da unção é que a unção é um ato de separação. Você pode interagir com um crente mais pentecostal que estiver perto de você, diga para ele ou ela, diga separação, diga separação. A unção é um ato exclusivo que, uma vez derramada, uma vez liberada sobre um indivíduo, esta mesma unção o separava. E quando eu falo de separação, eu posso dar um exemplo disso. Se você ler o primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, os versículos 15 e o 16, Deus aparece a Elias. Elias estava dentro de uma caverna, ele acabou de fugir da ameaça de Jezabel. Deus aparece a Elias e diz: volta-te pelo teu caminho, e tu ungirás a Azael, rei da Síria. Separa para mim. Tu ungirás a Jeú, rei de Israel. Separa para mim. E tu ungirás a Eliseu,
profeta em teu lugar. Separa. Porque toda pessoa que Deus unge, Deus separa. Oh glória! É por isso que você encontra no Antigo Testamento, no período teocrático, ali representado pelo longo período dos juízes, você logo percebe que homens específicos, ungidos por Deus, separados para causas específicas, até porque o Espírito de Deus no Antigo Testamento não era derramado sobre toda a carne. Você só encontra a efusão do Espírito a partir de Atos capítulo 2, onde o Espírito é derramado sobre todos. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não era derramado sobre todos, mas o Espírito Santo era derramado em pessoas específicas, para causas específicas. Por exemplo, você encontra no período dos juízes homens como Gideão, que foi ungido por Deus para trazer ao povo de Deus uma grande vitória. Você encontra também no livro dos juízes um homem como Jefté, que fora ungido por Deus e dotado de uma habilidade especial. Você vai encontrar no Antigo Testamento homens como Josué, que foi ungido por Deus para uma grande missão, introduzir os filhos de Israel à terra que o Senhor havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Você encontra na Bíblia homens como José, que foi ungido por Deus e revolucionou a história do Egito, porque todo homem que Deus unge, uma das evidências que há uma unção sobre ele é que tudo que ele faz com excelência, tudo que ele toca exala a excelência. Então, você encontra também no período da monarquia, no período dos reis de Israel, você vai encontrar que na Bíblia reis eram ungidos, profetas também eram ungidos, sacerdotes eram ungidos, porque toda pessoa que Deus unge, Deus separa. E quando eu falo de separação está ligado, relacionado diretamente à santidade, porque tudo que é separado por Deus é santificado por Ele para um propósito. E eu já vou liberar a palavra. Santidade nada tem a ver com religiosidade. Santidade não tem nada a ver com religiosidade. Santidade na Bíblia está ligado diretamente a separação, porque quem Deus unge, Deus separa, e o que Ele separa, Ele santifica. E eu vou de Bíblia. Se você ler Jeremias no capítulo 1, versículo 5, Deus disse: antes que eu te formasse no ventre, eu já te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Você também encontra em outra versão Deus dizendo: te separei. Observe que separação e santificação estão relacionados, porque quem Deus unge, Deus separa, e aquilo que Ele separa, Ele santifica para uso exclusivo da sua obra. Eu vou de Bíblia. Se você ler Daniel capítulo 5, Deus acaba com a festa de Belsazar. E por que Deus acaba com a festa de Belsazar? Porque Belsazar chama os seus príncipes, os seus nobres, suas mulheres e concubinas, e diante de uma festa de orgia, ele manda buscar os vasos de ouro da casa de Deus, que Nabucodonosor, seu pai, havia trazido de Jerusalém. E a Bíblia diz que quando ele colocou os vinhos das taças de ouro, e a Bíblia diz que ele bebeu, Deus deixou ele encher os vasos, Deus deixou ele tocar nos vasos, Deus deixou ele consumir vinho nos vasos. E quando ele terminou de consumar a profanação, a mão de Deus aparece na parede de Belsazar e escreve: Mene, Mene, Tekel, Parsim, pesado fostes na balança e te achei em falta. Eu rasguei o teu reino e te digo: passou. E na mesma noite ele foi assassinado, e o seu reinado foi entregue aos medos e persas. Eu estou com uma palavra para entregar para alguém, eu não sei se vai dar para dar glória. Deus, quando Ele unge, quando Ele separa,
ele tem zelo, ele tem ciúme, ele tem cuidado. E eu não sei se vai dar para dar glória. Se Deus tem ciúme de utensílios, se Deus tem ciúme de objetos, se Deus tem ciúme de instrumentos, é por isso que não dá para tocar aqui e tocar lá fora, porque é separado, é exclusivo. Se Deus tem ciúme de coisas, imagina de gente que ele colocou uma unção sobre a cabeça. Me ajude a pregar. Acorde alguém do teu lado e diga: quem Deus separa, diga: Deus santifica. E quem Deus santifica, não tem para onde fugir, não tem para onde. Eu não sei se você vai pegar. Já percebeu que tem gente que nem para desviar presta, porque foi separado, foi ungido. Já dizia a manhã: você não é todo mundo, porque quem Deus unge, Deus separa. Quem Deus separa, Deus santifica. Então agarra na mão de alguém, me ajude a pregar. Diga para ele: santificação. Diga separação. Diga: quem Deus ungiu, diga é separado. Diga é santificado. Diga é dele e ele não divide aquilo que é dele. Aleluia. Esse lugar vai tremer. Esse lugar vai tremer. Esse lugar vai tremer. A primeira característica da unção é que quem Deus unge, Deus separa. É por isso que a tua família tem dono, teu casamento tem dono, teus filhos têm dono, teus negócios. Se foi separado para Deus, aleluia, ele tem cuidado. A segunda característica da unção, ainda no Antigo Testamento, é que a unção empodera. Me ajude a pregar. Diga para alguém do teu lado, diga: a unção dá poder. Diga: a unção dá poder. Pastor, a unção dá poder? Sim, a unção não só consagra, a unção não só separa, a unção não só santifica, mas a unção também empodera, a unção também dá poder. A unção, e eu já vou resumir para alguém que tem glória para dar. Pastor, o que é a unção no Antigo Testamento? A unção é uma capacitação do Espírito que dá ao homem poder para fazer aquilo que o homem natural, para fazer aquilo que o homem comum não pode fazer. E eu vou de novo: a unção é uma capacitação do Espírito que dá ao homem poder para fazer aquilo que o homem comum, para fazer aquilo que o homem natural não consegue fazer. E eu vou de Bíblia. Por que Sansão foi o homem mais forte da nação de Israel? Por causa da unção. Porque a unção dá poder. E é para alguém que gosta de Bíblia, eu vou entregar. Alguém pensa que o segredo da força de Sansão estava nas suas tranças. Porém eu preciso dizer à luz da Bíblia que o segredo da força de Sansão nunca esteve no seu cabelo. Pastor, mas eu ouvi isso a vida toda. Ei, o cabelo de Sansão é a evidência do pacto do nazireado. Eu vou de novo. O cabelo de Sansão é a evidência do pacto. Você lembra quando o anjo de Deus aparece à mãe de Sansão? O que foi que o anjo disse? O menino é nazireu desde o ventre, e na cabeça dele não passará navalha. Por que na cabeça dele não passará navalha? Porque é a evidência. Não toca no cabelo porque ele é santo, não toca no cabelo porque ele é separado, não toca no cabelo porque ele é nazireu. Pastor, então a força não está no cabelo, e eu provo. O mesmo texto que diz que Sansão perdeu a força porque Dalila cortou as suas tranças e ele teve os seus olhos furados pelos filisteus, é o mesmo texto que diz que enquanto ele está amarrado na moenda, o seu cabelo voltou a crescer. Só que tem um detalhe: o seu cabelo está crescendo, mas a força não volta. O seu cabelo está crescendo, mas ele continua amarrado na moenda. Pastor, por quê? Porque o cabelo é a evidência do pacto. Pastor, e aonde está o segredo da força? Juízes capítulo 13, versículo 25. O texto diz: e o Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor começou a impeli-lo, começou a movê-lo, começou a guiá-lo. Alguém já levantou a mão para dar glória? Me ajude a pregar, me ajude a pregar. Agarra esse crente do teu
teu lado aí, diga para ele ou ela, diga: o segredo está na unção. Diga: o segredo está na unção. A glória. É por isso que Davi, eu vou entregar o recado, é por isso que Davi nunca perdeu uma guerra que entrou. Eu vou de novo. Davi nunca perdeu uma guerra que entrou no campo de batalha. Pastor, e por que não? Por causa da unção. E é para alguém que vai voar comigo. Davi, quando orou o Salmo 23, ele não pediu trono, ele não pediu dinheiro, ele não pediu fama, ele não pediu mulheres, ele não pediu bens materiais. Quando ele ora lá na beira do campo, ele diz: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que foi que Davi pediu, pastor? Unção. Porque o trono não te dá unção, mas unção atrai o trono. A glória. Alguém ali levantou a mão. Tem gente brigando por causa de cadeira. Quer cadeira na igreja, meu filho? Compra uma e se assenta nela. Agora, para ocupar o que Deus tem para você, tem que ter azeite na cabeça, tem que ter unção, tem que ter óleo. Riachou, menegaraba, suriandarabahai. Eu estou sentindo graça para profetizar. Aleluia. Olha para alguém que está do teu lado aí e diga: quem tem unção. Diga: quem tem unção. Diga: Deus dá poder. Eu estou com uma palavra para entregar e é para alguém que tem glória. É por isso que todo homem que Deus unge, Deus o habilita. Eu vou liberar isso aqui para alguém que tem glória. Todas as vezes que você vê alguém se destacando naquilo que faz, é porque existe sobre ele ou ela uma unção. E eu não estou falando só de altar, eu estou falando de gente que Deus ungiu, e naquela empresa ninguém vai ter um resultado melhor do que o seu, porque Deus colocou em você uma unção. A glória. Eu estou dizendo para alguém: você pode ser cabeleireira, minha filha, mas se Deus te ungiu, se Deus te separou e te deu graça, o melhor cabelo vai ser o seu. E eu vou de novo: quem tem unção pode estar na faxina. Nunca a igreja teve mais limpa do que na mão de quem Deus deu unção. Meu Deus, pastor, isso é loucura. Eu vou de Bíblia. José se tornou líder da prisão, e eu nunca vi isso na Bíblia, eu nunca vi isso na história. O prisioneiro se tornar o chefe do cárcere, é porque quem Deus ungiu, Deus dá habilidade que não deu a ninguém. Me ajude a pregar, me ajude esse lugar vai tremer. Me ajude a pregar. Agarra na mão de alguém que está do teu lado, agarra na mão desse vaso e diga: Deus vai te capacitar. Diga: Deus vai te habilitar. Ei, eu sei que a tua formação é boa, o canudo que você tem é bom, as técnicas que você possui, eu sei que é bom. Só que de gente boa o mundo está cheio. Tem gente melhor do que você, tem gente com uma capacidade melhor do que a sua. Só que quem Deus deu graça, aleluia, quem Deus unção, e eu vou numa linguagem bem pentecostal. Olha para esse vaso que está do teu lado e diga: quem Deus unge é diferente. Diga: quem tem unção é diferente. Quem tem unção, ele canta, é diferente. Ele prega, é diferente. Ele pega no microfone, o negócio é diferente. Quem tem unção, ele ora, o negócio é diferente. Tudo que ele faz é diferente. E é para alguém que trouxe glória para dar. É para alguém que... Quem tem unção não precisa guerrear com as armas do inimigo. Eu vou de Bíblia. Eu vou de... Gideão venceu uma guerra sem meter a mão na espada. Parece loucura, mas é para quem tem unção. Aleluia. Pastor, Gideão venceu a guerra sem meter a mão na espada. Sim. Como é que ele foi para a guerra? Com 300. E como é que ele ganhou a batalha? Com um cântaro vazio, com tocha acesa e com brado de vitória. Pastor, por quê? Porque quem tem unção não se rebaixa ao nível do adversário. Porque tudo que o diabo quer... Eu vou entregar, Jeová. Tudo que o diabo quer é que você desça o nível. Se o teu inimigo vem com espada, você vai a ele com espada. Se o teu inimigo vem com escudo, você vai a ele com escudo. Se o teu inimigo vem com lança, você vai a ele com lança. Se o teu inimigo vem com arco e flecha, você vai a ele com arco e flecha. Eu vou contextualizar. Se o teu inimigo te calunia, alguém
alguém está esperando você caluniar também. Se teu inimigo fala mal da tua vida, alguém está esperando você falar mal da vida de alguém. Se alguém puxou o teu tapete, o teu inimigo está esperando você puxar o tapete de alguém. Mas quem tem unção não guerreia com as armas do inimigo. Vó de Bíblia, lá vem Davi. O gigante disse: me dá um homem, me dá um homem, me dá um... Aí vem Davi, não tem homem, mas tem menino. Aí ele olha e diz: eu pedi um homem, mandaram um pedaço de pau. Eu pedi um homem, mandaram um cão morto. Davi olha para o gigante e diz: você vem a mim com espada, com lança e escudo. Ou seja, você vem a mim com arma de inimigo, mas eu vou a ti é na unção. Eu vou a ti é do nome do Senhor. Meu Deus, vai descer uma graça aqui dentro. Só quem quer receber essa unção que vem do alto, essa capacitação que vem do alto, levante uma das suas mãos para os céus. Aleluia, aleluia. A unção ela fortalece, a unção ela dá poder. Profetiza isso, varão, para alguém do teu lado. Diga: a unção fortalece. Diga: a unção ela fortalece. Aleluia, aleluia. Eu vou entregar o recado de Deus e eu já vou tomar o meu assento para a gente continuar. Eu tenho 2 segredos na Bíblia, poderia dizer mais, mas o tempo não permite. Mas eu vou dizer 2 segredos que só quem tem unção sabe, que só quem tem unção vive. Primeiro, a unção não envelhece. Olha para esse varão que está perto de você, para esse crente, e diga para ele: diga, a unção não envelhece. Parece loucura, mas eu vou falar. Quem envelhece é o vaso, a unção envelhece. Quem envelhece é o homem, mas a unção, ela não... Pastor, que loucura é essa? A unção não envelhece? Não, eu vou para a Bíblia. Lá em 2 Samuel, no capítulo de número 15, a Bíblia diz que Davi foge do palácio porque Absalão, seu filho, tomou o trono. E eu não sei quem é que vai pegar. Absalão volta para Jerusalém. O pai está velho, sentado no trono. E quem olha para o pai diz: está velho, envelheceu. E quem olha para a idade, quem olha para a realidade pensa: acabou a unção, o tempo passou, não tem mais jeito. Aí Davi prefere fugir do que lutar contra o próprio filho. E para onde é que Davi vai? Davi vai com seu povo para o deserto. E é para alguém que tem glória para dar. Absalão tem trono, Absalão tem palácio, Absalão está em Jerusalém. E Davi, fugitivo no deserto, porque para todo ungido Deus tem um deserto para te apresentar. Para todo ungido Deus tem um deserto para te colocar. Só que o melhor vem agora. Por quê, pastor? Porque Davi está no deserto, Absalão está no trono. Mas se você ler o capítulo 15 inteiro, você não vai ver uma referência bíblica dizendo que Absalão é rei. Eu vou de novo. Se você ler o versículo 15 inteiro, não tem uma referência dizendo Absalão é rei. Está no trono, mas não é rei. Está no palácio, mas não é rei. Está no governo, mas não é rei. E Davi está no deserto, mas a afirmação do texto é rei. É rei. É rei. É rei. É rei. Pastor, por quê? A unção não envelhece. Me ajude a pregar. Segure na mão de um crente ligado e diga para ele: a unção não envelhece. A unção... Tem alguém olhando para você e dizendo: o tempo passou, acabou, não dá mais, já está ficando com cabelos brancos, já está chegando uma galera nova por aí. Só que fique em paz. Quem Deus ungiu precisa entender: a unção não envelhece. A unção não. O que te autoriza é a unção. O que te habilita é a unção. O que vai adiante de você é a unção. E só para ver se tem crente ligado nessa palavra: se a unção não envelhece, o segundo segredo vai mexer com alguém. O que é, pastor? A unção não morre. Diga para 2, 3 perto de você, diga: a unção não morre. Se a unção não envelhece, a unção também não morre. Pregador, que loucura é essa? É para alguém que tem glória para dar. Se você ler o 2º livro dos Reis, capítulo 13, versículo 20 e o versículo de número 21, é para alguém que gosta de Bíblia.
glória. Israel estava em guerra. A Bíblia diz que as tropas vieram contra Israel. Houve uma batalha e um soldado caiu morto dentro de uma cova. Só que o que não te contaram é que essa cova que estava aberta era a cova de Eliseu. Porque no versículo 20 o texto diz que Eliseu havia morrido, porque morre o profeta, mas não morre a unção. Mas quando, alguém já entendeu? Quando o soldado caiu na cova, o que tinha dentro dela? Os ossos de Eliseu. Olha para alguém do teu lado aí, diga os ossos. Diga os ossos. Quando o defunto tocou nos ossos de Eliseu, o texto diz que ele reviveu. Ele saltou de dentro da sepultura vivo. Porque o que o diabo não sabe é que alguém pode dizer: morreu, acabou, mas a unção que está sobre a tua vida, ela não morre. Quem tem unção até nos ossos. Jesus dos crentes. Cata a mão de um vaso ligado, pega na mão dele, pega na mão dela. Diga: quem tem unção até nos ossos. É por isso que o diabo não consegue te parar. É por isso que a luta não pode te parar. É por isso que a crise não pode te parar. Quando Jeremias pensou que ia parar, ele disse: até pensei em desistir, mas a tua palavra me arde nos ossos. Eu vou para a Bíblia, Gênesis capítulo de número 50. Eu estou só no Antigo Testamento, eu já vou para o Novo, mas eu vou liberar para alguém que tem glória. Gênesis capítulo 50. Lá vem José, no leito da morte. José disse para os seus irmãos: faze-me jurar que quando Deus vos visitar, porque eu sei que Deus vai vos visitar, eu sei que Deus vai tirar vocês daqui, eu sei que Deus vai levar vocês para a terra que Ele prometeu. E quando Deus vier e vos arrancar daqui, não deixe os meus ossos no Egito. Oh glória! Eu estou no Egito, mas eu não sou do Egito. Pega na mão de alguém, esse lugar vai tremer. Saculeja ele e diga: eu estou no Egito. Diga: eu estou no Egito, mas eu não sou do Egito. Eu estou no Egito, mas o meu lugar é Canaã. Não deixa meus ossos aqui. Tem unção, tem unção, tem unção, tem unção, tem unção. Acabou de descer um decreto e é para alguém que tem glória. Profetiza para alguém do teu lado e diga: não vai terminar em você. Anda sério. Isso aqui é decreto. Eu vou de novo. Profetiza para alguém e diga: não vai terminar em você. Não vai acabar em você. Se eu fosse pai e mãe, eu já estava ligado. Porque assim diz o Senhor: começa em você, mas não termina em você. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Vai! A pregar. Pegue na mão de alguém ligado do teu lado e diga: a unção separa. Diga: a unção consagra. Diga: a unção santifica. Diga: mas a unção também dá poder. Diga: a unção da... Eu vou para o texto. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Agora tem um detalhe: o qual me ungiu para pregar, porque sem unção não prega. Me ungiu para curar, porque sem unção não cura. Me ungiu para restaurar, porque sem unção não restaura. Me ungiu para libertar, porque sem unção não liberta. Me ungiu para profetizar, para proclamar, para apregoar o ano aceitável do Senhor. E eu não sei se vai dar para dar glória. Deus não unge cabeça de crente para ficar sentado em cadeira esquentando o banco. Quem Deus unge para fazer. Quem Deus unge para curar.
Quem Deus unge para pregar. Se Deus te ungiu, abre a boca, faça o que Deus te mandou. No Antigo Testamento, a unção é uma capacitação. Agora no Novo Testamento, o nível sobe. Porque no Antigo Testamento é uma capacitar. Aí vem Jesus. O Espírito do Senhor está sobre. Sobre é tudo aquilo que está por cima. Pastor, e qual é a prova disso? O contexto. Mateus capítulo 3. Quando Jesus se apresenta ao batismo de João, você lembra? 3 fenômenos aconteceram. Primeiro, o céu se abriu. Segundo, o Espírito em forma corpórea como de pomba desceu. Terceiro, a voz de Deus bradou. Quando o Espírito desce, o Espírito pousa sobre. Só que tem um detalhe, é para alguém que gosta de Bíblia. O Espírito desceu, mas o Espírito não subiu. Pastor João, o mesmo Espírito que desce sobre é o mesmo Espírito que em Lucas capítulo 4, versículo 1. Eu estou dentro do contexto. O que é que diz no capítulo 4, versículo 1? Olha o que está escrito. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Ei, pega a palavra. Por que o texto diz que ele voltou do Jordão? Porque lá no Jordão aconteceu o que eu acabei de dizer. Céu aberto, o Espírito sobre e a voz de Deus dizendo: este é meu filho. Ó, eu já vou abrir um parêntese. Se papai falou quem você é, pode ir para o deserto, porque não tem capeta, não tem diabo, não tem abissalão para dizer que você não é. Ei, pastores, principalmente nessa era digital, aonde a internet deu voz para muita gente. E você sabe um tanto quanto eu que a internet deu voz para os haters. E quem são os haters? São odiadores, pessoas que não concordam com ninguém, que não acreditam em ninguém, que só estão ali para duvidar dos mistérios de Deus, escarnecedores, zombadores, chocarros, pessoas que vivem fazendo meme dos mistérios de Deus, dos profetas, tentando fazer as pessoas desacreditadas do movimento pentecostal. Então, diante dessa galera aí, eu fico com aquilo que Deus falou a respeito de mim. Porque se Deus disse quem você é, não tem capeta para dizer que você não é. Se você entendesse isso, se você passar a usar essa mentalidade, você vai parar de ficar afligido. Olha o que falaram de mim, olha o que postaram de mim, olha o que comentaram no meu. Ei, meu irmão, quem tem boca fala o que quer, até papagaio fala. O que eu quero saber é o que o céu tem a dizer ao meu respeito. Porque se Deus falou que eu sou, não tem diabo para dizer que eu não sou. Até porque Deus, quando te chamou, Deus não foi pedir a opinião dos outros. Ou você acha que Deus pode te levantar? Foi lá na porta da tua vizinha para perguntar: e aí, posso levantar ele ou ela? Se Deus te chamou, é porque Ele te conhece. Então olha o texto. Ele volta do Jordão, depois que o céu se abriu, que o Espírito desceu e que Deus falou todas as evidências para que ninguém duvidasse que Ele era o Filho de Deus. Aí o capítulo 4, versículo 1 diz assim: e cheio do Espírito, voltou do Jordão, porque não existe ministério sem confirmação.
foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Opa! Quem foi que conduziu Jesus para o deserto? Segura aqui. Alguém lembra o que acontece no deserto? O diabo veio tentar Jesus. Então o deserto é o palco da tentar. Só que tem um detalhe que é para alguém. Quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito. E eu vou dizer 2 motivos. Primeiro, porque crente cheio do Espírito não anda por onde quer. Crente cheio do Espírito, ele é guiado. Ser conduzido, ser guiado não é ser deixado. O Espírito não deixou. O Espírito levou, conduziu. Conduzir é caminhar junto. Conduzir é andar lado a lado. Conduzir é direcionar. Conduzir é orientar. Porque essa é a função do Espírito. Jesus disse em João 14 que ele é o Paracleto, o outro Consolador. Paracleto que vem da mesma raiz do grego de paralelo, ou seja, na mesma direção, no mesmo propósito. É o Espírito que intercede por nós. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que te fortalece, que te capacita. É o Espírito que te dá dons espirituais. É o Espírito que te faz produzir frutos dignos de arrependimento, como disse o profeta João. E eu não sei quem é que vai pegar. Não tem como olhar para o texto, oh glória, e não ver o Pentecostes. E alguém já deu glória. Porque Mateus 3, Lucas 4 é um prenúncio de Pentecostes. Pastor, como assim? Porque no Jordão o Espírito desceu sobre ele, para no deserto conduzi-lo. Vou de novo. No Jordão desce sobre. É por isso que no capítulo 4, versículo 18, ele diz: o Espírito está sobre mim. Sobre é tudo aquilo que está por cima. Está sobre mim, porque me ungiu. E daqui a pouco eu vou falar da unção. Então pega a palavra. No Jordão desceu sobre ele, para no deserto o conduzi-lo. Pastor, isso é um prenúncio de Pentecostes? E é para quem gosta de Bíblia. Em Atos 2, o Espírito desceu sobre a igreja e está conduzindo ela até hoje ao arrebatamento dela. Alguém já levantou a mão? Eu vou de novo para o Wellington. No Jordão desceu sobre Jesus para o conduzir no deserto. Em Atos 2 desceu sobre a igreja e está te conduzindo, e está nos conduzindo, e está conduzindo a igreja. Glória. Então o Espírito leva Jesus para o deserto. E aqui entra o detalhe. Quem é conduzido pelo Espírito precisa ter essa ciência, precisa ter essa certeza. Eu sei até onde o Espírito me levou, e eu sei aonde o diabo me colocou. Porque no mesmo texto, o diabo leva Jesus para a Terra Santa. Eu gosto disso aqui. A terra é? Mas quem levou? O diabo. Porque Jesus foi levado pelo Espírito para onde? Opa, que igreja boa. O Espírito levou Jesus para onde? Mas para a Terra Santa quem levou Jesus? Então isso é uma clara evidência que enquanto tem gente que o Espírito leva para o deserto, Pastor Jean, tem muita gente iludida com algumas terras santas. E não é, Mateus, porque é terra santa que quer dizer que foi Deus que te colocou. Porque na Bíblia o diabo também transita em lugares sagrados. Aonde foi que ele tentou Eva? No jardim do Éden. Ezequiel 28. O Éden é jardim de Deus. O Éden é jardim de quem?
Se o jardim é de Deus, é um lugar santo, é um lugar sagrado, como é que o diabo entrou lá? Porque o diabo um dia já esteve aqui. Ô pastor, como assim? O diabo, ele um dia já transitou em lugares sagrados. E quem um dia já esteve em lugares sagrados sabe o caminho para voltar para ele. Oh glória. Eita. Agora tem outro mais. O diabo leva Jesus para a terra santa. Aí, ó, esse detalhe aqui é para alguém que tem glória. Transportou para o pináculo do templo, o lugar mais alto. E tem gente iludida com algumas alturas. Só que o diabo tem um detalhe. Qual? Ele te leva para cima para te empurrar depois. Porque ele te coloca lá e diz assim: se tu és o Filho de Deus, se joga. Porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, que nem com teu pé em pedra tropeçarás. Aí Jesus, alguém lembra o que foi que Jesus disse para ele? Jesus disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E é para alguém que guarda de Bíblia. Pastor, Jesus poderia se jogar? Poderia. Jesus tinha poder de sentar nas asas de um querubim? Tinha. Jesus é o Filho de Deus? Sim, o próprio Deus havia dito. Mas por que Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus? Porque quem é guiado sabe os seus limites. Alguém levantou a mão, então eu vou falar. Quem colocou Jesus no pináculo não foi o Espírito. Quem colocou Jesus no pináculo foi o diabo. E como é que você quer que Deus te sustente em cima, se não foi Deus que te levou para cima? Tem muita gente em lugares altos, promovidos pelo diabo, achando que Deus vai sustentar em cima quem ele não levou para lá. E aqui é para alguém que tem glória, porque é o mesmo Deus que te leva para o deserto, é o mesmo Deus que te sustenta no deserto. Porque antes do deserto acabar, o mesmo Deus que levou é o mesmo Deus que manda os anjos preparar uma mesa e dizer: come. Porque tu não sai do deserto do jeito que você chegou. O diabo não. O diabo te levanta para te precipitar depois. Deus não. Deus nunca vai te fazer sair do deserto no mesmo nível que você entrou. Eu vou de novo. Deus nunca vai te deixar sair do deserto do mesmo jeito que você entrou. E eu vou liberar para alguém que tem glória. Quem Deus leva para cima, Ele mesmo sustenta em cima. Eu vou de Bíblia. Quem colocou Noé e a sua casa na arca foi Deus. E a arca parou onde? A arca parou lá em cima. Por quê, pastor? Porque quanto maior o nível da água, maior o nível da arca. Quanto maior o nível da água, maior o nível da arca. Pastor Stephanie, para quem tem glória. Quanto maior o nível do problema, quanto maior o nível da guerra, quanto maior o nível do levante, maior será o nível que Deus vai te colocar. Maior será o nível que Deus vai te colocar. Barúcia, Ramacando Eva, Urabacio, é mais que o me fará. Eu estou com uma profecia e eu vou entregar para alguém. Alguém estava esperando a notícia, caiu. Alguém estava esperando ouvir, derrubou. Alguém estava torcendo pela tua queda, mas prega a Deus na minha boca. Quem anda com o Espírito, quem é conduzido pelo Espírito, pode andar no deserto, mas ele pisa na cabeça de serpentes, ele pisa na cabeça de escorpiões. Prega a Deus na minha boca. Alguém não vai ter prazer na tua desgraça, porque aquele que te guarda não dorme, aquele que te guarda não tosqueneja. Me ajude a pregar. Pega na mão de um vaso ligado e diga para ele: tem livramento sendo liberado para a tua vida aqui hoje. Profetiza para 3 aí, diga: tem livramento sendo liberado. Eita! Fala para alguém: você não está sozinho, você está acompanhado pelo Espírito Santo de Deus. Pode vir uma legião de demônios, vai cair 1000 de um lado, vai cair 10.000 do outro,
Você e a tua casa não será atingida. Você está coberto pelo sangue de Jesus. Tem um varão aqui dentro. Emai Jova. Alguém queria te empurrar do precipício. Só que Deus vai te esconder. Eu estou com uma profecia para alguém que tem glória. Lucas capítulo 4. Jesus dos crentes. Eu vou entregar essa profecia. Lucas capítulo de número 4, versículo de número 29 e o 30. Jesus disse para aquela sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus começou a falar: eu sou ungido de Deus. A profecia é sobre ele. Nele se cumpre. É por isso que ele é Jesus. Oh glória, é por isso que ele é o Yeshua HaMashiach, que significa Jesus Cristo, o Messias. Messias, o ungido. Ele é o ungido de Deus. Quando Jesus disse: essa profecia sou eu, o texto diz que a multidão se levantou unida e levou Jesus para cima da montanha. Capítulo 4, versículo 29. E eu estou com uma profecia e é para alguém que tem glória. O texto diz que levaram Jesus para cima da montanha para o empurrar. Levaram Jesus para cima da montanha para o precipitar. Só que Jesus é alguém que anda conduzido pelo Espírito. O próprio diabo levou Jesus para o pináculo para tentar o empurrar. E agora a multidão está tentando o empurrar novamente. Só que o versículo 30 diz: e Jesus passou no meio deles. Alguém já levantou a mão? Eu vou entregar a profecia. O passar aqui não é fugir. Jesus estava encurralado. Agarraram ele. O passar aqui é andar sem ser visto. Ó glória! Eu tô com uma profecia para alguém que vai voar. O teu inimigo te cercou e disse: agora a gente derruba ele. O teu inimigo te cercou e disse: agora eu acabo com o casamento dele. O inimigo te cercou e disse: agora ele vai desviar. Agora ele vai sair da igreja. Só que quem te guia também te esconde. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo achará descanso debaixo da sombra do Onipotente. Prega a Deus na minha boca. Alguém vai te procurar, mas não vai te achar. Deus vai te esconder. Se tem alguém para crer, abre a boca para adorar agora. Quem tem glória aumenta o volume. Quem tem aleluia aumenta o volume. Olha para esse vaso que está do teu lado e diga para ele, diga, a unção dá poder. Vem pro texto. O Espírito do Senhor está sobre mim. Agora tem outro detalhe, qual? Porque me ungiu. Lembra do Antigo Testamento? A unção consagra, a unção separa, mas a unção também empodera. O Espírito do Senhor está sobre. Eu estou cheio. Porque me ungiu, me deu poder para pregar, curar, libertar, restaurar. O que Jesus está dizendo é: eu sou o ungido de Deus. Isso, irmãos, é para alguém que tem glória para dar. Eu termino aqui. Isso acontece quando ele volta do Jordão. Vem para a Bíblia. Lucas 4:1. E Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao de... Então vamos lá. Como é que ele entrou no deserto? Versículo 1. Cheio. Agora olha como ele saiu do deserto. Versículo 14. E Jesus, no poder. Em outra versão, na virtude do Espírito. Poder e virtude no grego é a mesma coisa.
dunamis. Dunamis, e é a definição que eu mais gosto, fonte de poder. Diga para alguém do teu lado, diga fonte de poder. Então vem comigo. Como é que ele entra no deserto? Cheio. Como é que ele sai do deserto? No poder. Aí ele diz, a prova que ele mesmo declara: o Espírito do Senhor está sobre mim. Versículo 1, eu estou cheio. Porque me ungiu, me deu poder. Versículo 14. Alguém lembra quando ele sai do deserto, para onde ele foi? Galileia. João 2. O que tem em Caná da Galileia? Um casamento. É para quem gosta de Bíblia. Quando ele chega no casamento, você já conhece a história. Quando ele chega no casamento, o vinho acabou, Maria se antecipa, deixa os garçons preparados, porque quando a hora do milagre chegasse, era para os garçons estarem preparados. Alguém lembra qual foi as duas ordens que Jesus deixou quando o milagre aconteceu? A primeira, Jesus chama os garçons e disse: enche as talhas. A segunda ordem, leva ao mestre-sala. Jesus não precisou fazer nenhum ritual. Jesus não precisou fazer nenhum espetáculo. Jesus não precisou usar nenhum pozinho mágico. Jesus só liberou o poder da sua palavra. E a primeira ordem é: enche. Por quê, pastor? Porque para a água se transformar em vinho, o que está vazio. Eu vou pregar só para os varões, porque eles estão ligados. Eu vou de novo. Para a água se transformar em vinho, o que está vazio tem que ser. É por isso que antes de Jesus começar o seu ministério, ele vai para o Jordão. Porque só pode fluir no poder do Espírito quem primeiro se permitiu ser cheio. Segure na mão de alguém que está do teu lado e libere essa palavra para ele ou ela. Diga: só pode fluir no poder do Espírito quem um dia se permitiu ser cheio do Espírito. E para ser cheio do Espírito tem que ver o céu se abrir. Para ser cheio do Espírito tem que ver o Espírito descer. Para ser cheio do Espírito tem que ouvir Deus falar. Eu já vou entregar para alguém que tem glória para dar. Pastor, por quê? Porque aqui está a revelação de Lucas 4. E qual é a revelação magna de Lucas capítulo 4? A revelação de Lucas 4 é apresentar Jesus como o ungido de Deus. Eu vou provar. Quem veio antes dele prova que ele é ungido. Pastor, e quem veio antes dele? João. Quem era João? O precursor. Quem era João? O que veio preparar o caminho. Vamos ver o que João disse sobre ele. Mateus 3, versículo 11. João disse: em verdade eu vos batizo com água para arrependimento de pecados, mas o que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desamarrar os seus sapatos. Ele vos batizará. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ei, pega a palavra. Não é só com o Espírito, é com o Espírito Santo e com fogo. Pastor, por que com o Espírito Santo e com fogo? Porque quem veio antes dele disse quem ele é. Aí vem Jesus confirmando o que foi dito. Lucas capítulo 4, 18. O Espírito está sobre mim e me deu poder. Então quem veio antes dele disse: ele é ungido. Ele que se manifesta diz: eu sou ungido. E agora vamos ver quem veio depois dele, o que também disse sobre ele. Atos capítulo 10, versículo de número 37 e 38. Põe na tela para mim, porque é para alguém que tem glória para dar. Atos capítulo 10, versículo 37. E eu não sei quem vai pegar. Quem veio antes? João, disse quem ele é. Ele se manifesta, Lucas 4, e diz: eu sou ungido. Quem veio depois? Quem é que veio depois? Os apóstolos. Então vamos ver o que o maior apóstolo, após a ressurreição, que é Pedro, disse sobre ele. Olha o que Pedro disse: esta palavra vós bem sabeis,
veio por toda a Judeia, começando pela Galileia. Agora pega a palavra, depois do batismo que João pregou, porque quem veio antes dele disse, ele é ungido. Aí Jesus na Galileia disse, eu sou ungido. Versículo 38, como Deus ungiu. Alguém já deu glória? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, porque primeiro tem que ser cheio, e com poder, o qual andou fazendo o bem a todos e curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. Me ajude a pregar. Segure na mão de alguém do teu lado, segure na mão de alguém, dá um saculejo nele, dá um saculejo nela e diga, Deus vai te encher até o cálice transbordar essa noite. Diga, porque tu vai sair, desse congresso para viver uma vida na plenitude do poder do Espírito Santo. E eu já estou com uma notícia: toda pessoa que Deus unge, o diabo, o inferno e até quem não gosta de você vai ter que olhar e dizer, não é que Deus é com ele, não é que Deus é com ela, não é que Deus é no ministério dele, não é que Deus é na vida dela. Já tem crente pregando Irácia, Ramacamaia, pastor, acabou? Não, eu disse que no Novo Testamento o nível sobe, porque no Antigo Testamento a unção é uma capacitação. Aí entra o Novo Testamento, a revelação de Jesus como o ungido de Deus. Aí vem comigo, quando Jesus ressuscita, eu disse que o nível ia subir. Quando Jesus ressuscita, Marcos capítulo 16, versículo 15, 16 e 17, o texto áureo da obra primitiva. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E estes sinais seguirão aos que crê. Que sinal? Lá vai, em meu nome. Eu disse que o nível ia subir. Em meu nome expulsarão demônios, porque nome que dá poder para botar capeta para correr é o de Jesus. Em meu nome curarão os enfermos, porque nome que dá poder para curar a enfermidade é o de Jesus. Em meu nome pegarão em serpentes e escorpiões, porque nome que dá livramento é o nome de Jesus. Em meu nome falarão em línguas, porque nome que batiza com o Espírito Santo é o nome de Jesus. Está preparado aí para receber? Então receba. Quando Jesus se manifesta, ele se manifesta como um ungido de Deus, mas quando ele ressuscita, ele se torna a própria unção. Eu vou de novo. Quando ele ressuscita, ele se revela como a própria unção. No Antigo Testamento é uma capacitação, mas no Novo Testamento a unção é uma pessoa. Eu vou de novo. No Antigo Testamento é uma capacitação, mas no Novo Testamento a unção é uma pessoa. Lá vem Isaías, ele prega dizendo, e todo jugo será despedaçado por causa da unção. Alguém já levantou a mão? Então receba. Jesus é a unção que despedaça todo o jugo. Prega a Deus na minha boca, esse lugar vai tremer. Prega a Deus na minha boca para dizer para alguém, todo jugo da tua história é quebrado hoje. Todo jugo do meio da tua família será quebrado hoje. Todo jugo do teu ministério será quebrado hoje, por causa da unção.
Quando esse culto, eu vou entregar. Quando esse culto acabar, quando esse culto terminar, a unção vai te acompanhar. A unção vai com você. Jesus, varão me guarda. Eu vou entregar, pastor Gil. Quando ele sai do Jordão, ele sai cheio. Quando ele sai do deserto, ele sai do poder. Mas quando ele sai da sepultura ao terceiro dia, ele sai o próprio poder. O próprio poder. O próprio poder. O próprio. Quem é batizado com o Espírito Santo não fala mais em português. Quem é batizado com o Espírito Santo abre a boca e começa a orar em línguas comigo agora. Quem não é batizado abre a boca para falar em línguas estranhas a partir de agora. Quem estava vazio, o Espírito Santo vai te encher. Dentro de 30 segundos, uma labareda de fogo vai tomar a casa da promessa. Haverá um avivamento no meio desses varões. A glória da última casa será maior que a da primeira. A unção acabou de ser liberada. Vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir. Aonde tiver uma mão levantada, receba a unção que acabou de ser liberada aqui agora. Olha a unção, olha a unção, olha a unção, olha a unção. Meu, já começou a tomar os vasos. Olha, meu Deus, olha lá, pastor João. Aqui em cima, aonde tiver alguém que quer receber, seja cheio, 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 cheio. Quem é da marcha vem. Quem tem glória vem. Quem tem línguas estranhas vem. Jesus dos crentes, meu Deus, vai tomar os vasos. Olha a unção, 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 olha a unção. Vai passar no meio dos varões. Vai passar. Esse lugar vai tremer rocha. Quem é batizado em línguas? Jesus dos crentes, Jesus dos crentes, Jesus é a unção, Jesus é a unção, Jesus é... Meu Deus, eu vou voar. Eu estou tendo visões, pastor João. Eu estou tendo visões de Deus, o hálito. Eu estou vendo labareda de fogo acendendo no meio da igreja. Jesus me guarda. Espíritos de enfermidades vão começar a desaparecer agora. Espíritos de enfermidades vão começar a desaparecer agora. Aonde tiver um crente disposto a receber a unção, vai pegar do alto da cabeça a planta dos pés. Varão, que é isso? Prepara manda rebaídio. Eu estou recebendo informações do céu. O espírito da depressão acabou de bater em retirada. A crise de ansiedade começou a bater em retirada. Todo complexo de inferioridade acabou de bater em retirada. O espírito do suicídio acabou de bater em retirada. Assim diz o Senhor: não ficará espaço vazio que não seja preenchido pelo Espírito Santo. Vai encher, vai encher, vai encher, vai encher, vai encher. Eu tô com vontade de marchar. Eu tô com vontade de dar lugar. Seja cheio agora.
Você e Deus agora. Meu Deus do céu, tem uma labareda de fogo acesa aqui em cima. Assim diz o Senhor: os projetos do diabo acabou de cair por terra agora. Seja cheio, 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 cheio. Vem, Rocha, canta. Seja cheia. Toda a igreja levante as duas mãos. Os varões, levante as mãos. Vai acontecer um terremoto de glória aqui agora. Eu não tô nem aí pro que vão pensar de mim. Desceu uma dimensão de glória aqui dentro agora. Vai haver um compartilhamento de unção, poder e autoridade. Acha alguém do teu lado aí ligado. Vira de frente para ele aí, de 2 em 2. Faça isso, varões. Faça isso, igreja. Estende a mão do Arabaxo. Estende a mão sobre ele, não toca ainda. Estende a mão sobre ele, estende a mão sobre ela. Isso. Se tiver alguém sozinho aí, pode fazer até em trio, mas estende a mão sobre alguém. Não toca nela ainda, não toca nele ainda. Eu creio nesse negócio que eu prego. Eu creio na unção. Jesus é a unção que despedaça o jugo. Quando eu contar até 3, meu Deus, olha o que vai acontecer aqui, Wellington. Quando eu contar até 3, você vai tocar na palma da mão desse crente. Quando você tocar na palma da mão dele, quando você tocar na palma da mão dela, haverá uma transferência de unção aqui. Quem não é batizado com o Espírito Santo, se prepara para falar em línguas hoje. Eu tenho visto Jesus batizar onde eu tenho passado. Quem há muito tempo não falava em línguas, vai receber renovo aqui agora. Pessoas serão curadas de enfermidades agora. Pessoas serão curadas de enfermidades aqui agora. Já tem maldições sendo quebradas. Demônios vão sumir da casa de pessoas aqui. A glória de Deus vai tomar esse lugar. A casa da promessa vai tremer, Rocha. A casa da promessa vai tremer, pastor João, pastor Wellington. Meu Deus, vai ser agora. Estende a mão sobre ele, estende a mão sobre ela. Quando eu contar até 3, você vai tocar. Eu digo 1, o diabo perdeu e a vitória da igreja. Eu digo 2, Jesus é a unção que despedaça o jugo. 2,5, a glória da última casa será maior que a da primeira. 2,50, seja cheio agora, até transbordar. Eu digo 3, toca na mão dele.